Muito bem. A partir de agora, então, eu vou começar a mostrar a vocês como nós fazemos as nossas prospecções dos ativos e como nós transmitimos as nossas análises técnicas em tempo real. Nós operamos com o que nós chamamos de método Constop, de operar nos mercados. O método Constop é muito simples, basicamente a gente calcula a variável que nós entendemos que todo mundo erra. Os livros todos falam muito sobre dois aspectos, duas variáveis. Eles falam e ensinam os investidores o que comprar e quando comprar. O que comprar, quem define muito bem é a análise fundamental, que se presta e é muito usada para o que o americano chama de stock picking. Análise técnica, por outro lado, define o timing do processo. Então, a análise fundamental ajuda muito na escolha de o que comprar, qual ativo comprar, qual ação comprar, qual commodity comprar. E a análise técnica ajuda no timing, no quando comprar, através do item básico da análise técnica, mais importantíssimo, que é o item dos níveis de suporte e resistência. Então, principalmente, além de vários outros estratégias e técnicas de análise técnica, mas é basicamente através dos níveis de suporte e resistência que a gente tem as indicações de quando comprar. Com o método Enfoque, a gente vem suprir uma lacuna que existe nos livros, de uma maneira geral, que é ajudar os investidores que operam seguindo o método Enfoque quanto a essa variável que é a mais importante de todas, que eu entendo que ainda é mais importante do que as outras duas juntas, e que é quanto comprar. Quanto comprar, minha gente, tem relação direta, é injeção na veia do processo psicológico. Porque à medida que você compra mais do que o seu processo psicológico permite, mais do que você pode suportar psicologicamente, você tem a sua parte psicológica totalmente prejudicada, e eu especifico isso muito nos cursos, em tudo que eu escrevo, mas muitos outros autores falam exatamente a mesma coisa. A parte psicológica é 80% do processo de se ter sucesso nos mercados. É muito importante, é muitíssimo importante você cuidar da parte psicológica, e é exatamente isso que a gente se propõe com o método Constop. Ele é muito simples, é baseado em 2 itens. O primeiro item é que você vai limitar o prejuízo máximo por operação. E isso a gente consegue justamente definindo o tamanho da posição. Agora, a pergunta que se faz quando a gente define que você tem que limitar o prejuízo máximo por operação é: limitar a quanto? Aí é que nós conseguimos sintetizar um processo e tentamos deixar ele bem fácil e objetivo, e de maneira que ele possa ser facilmente entendido. Você limita a perda máxima que você vai ter em cada operação que fizer, dependendo do que você quer da vida, do que você quer da bolsa. E isso é legal, porque a gente faz os investidores pensarem em o que eles estão fazendo, operando, colocando seu capital nos mercados de risco. Então é assim, se você estiver atrás de ganhar 30% ao ano, sim, porque profissionalmente, quando a gente pensa em retorno nos mercados, a gente tem que pensar em retorno anual, como fazem os gestores. Então, para um retorno de 30% ao ano, você tem que arriscar apenas no máximo 0,55% do seu capital total. Isso significa que você precisa definir o capital com o qual você está operando na bolsa. Mas
Então, o método é basicamente isso. Você limita a perda máxima por operação. Limitar a perda máxima por operação significa definir o tamanho da posição. E o tamanho da posição, de maneira que você perca sempre, no máximo, 0,5% do seu capital, é função da distância do stop. Se o seu stop estiver a 5% de distância, ou melhor, para arredondar, se o seu stop estiver a 10% de distância, para perder apenas 0,5% do seu capital, você vai ter que colocar 5% do seu capital na posição. O que o método enfoque faz é que, definido o stop da sua posição, ele pega o seu capital, divide pela distância do stop e multiplica por 0,5, e digamos que você tenha 100 mil reais, para arredondar também, ele vai dividir 100 mil reais por 10%, e vai multiplicar por 0,5 e vai chegar à conclusão que você tem que operar apenas 5 mil reais dos seus 100 mil nessa posição. Aí ele divide 5 mil reais pelo valor da ação e digamos que dá 870 ações. Ele vai dizer que você tem que comprar 800 ações, porque a gente tem que comprar lotes de 100 ações, né? Então é isso que o método enfoque faz numa primeira instância. Ele calcula o tamanho da sua posição de maneira que você possa ter o seu psicológico equilibrado, você possa ter um equilíbrio no seu processo psicológico. Quando você sabe exatamente quanto você vai perder, e sabendo que você vai perder no máximo 0,5% do seu capital, não tem mais susto. Você não tem problema nenhum de ter a posição liquidada com um prejuízo, porque 0,5%, eu brinco até com os meus colegas que me ajudam a administrar as posições que a gente tem, dizendo, olha, quero mais. Eventualmente eu tomo uma posição, sou estopado, como a gente fala no jargão de bolsa, a gente põe a ordem de stop, ela é executada, então a gente diz que foi estopado, e eu falo, quero mais, quero outras posições. Porque o segundo ponto do método enfoque é que a gente opera com as chances a favor. E quando a gente faz isso, a gente deixa de ser o jogador e passa a ser a banca. Então quem já jogou 7,5 sabe que quem é a banca leva. Quem é a banca vai sair do jogo rico. Né? Por isso que a gente fica alternando quem fica bancando, jogando como banca. Por quê? No blackjack, por exemplo, dos cassinos, a banca tem de 4 a 5% a mais de chance do que o jogador. Isso, para o cassino, significa que ao longo de 2010, se jogarem 100 milhões de dólares nas mesas de blackjack desse cassino, o dono do cassino no final do ano vai ter 4 milhões e meio de dólares no bolso, chova ou faça sol. Tá? Operar dessa maneira, minha gente, é muito tranquilo, é muito legal, nos dá uma tranquilidade muito grande e, enfim, nós com o método enfoque conseguimos esse processo de operar com as chances a favor, principalmente escolhendo as posições de tal maneira que o potencial de lucro de uma posição seja consideravelmente maior do que o potencial de prejuízo. A medida que a gente usa básica é 4:1. Isso significa que eu só pego posições quando o potencial de lucro é 4 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Minha gente, operar assim é muito legal. Imagine, se você fizer 5 operações e errar 4 e for estopado nas 4, você terá perdido, vamos arredondar, em vez de 0,55, que é a sua perda máxima, vamos arredondar para 0,5. Então, se você perder 4 operações, você perde 2%. E por outro lado, se você em apenas uma das 5 conseguir atingir o seu objetivo, conseguir liquidar no seu objetivo, você terá ganho 2%, ou seja, você empata. Em termos estatísticos, se você acertar o seu objetivo 20% das suas operações, você empata. E vejam, teoricamente você tem 50%. Se você rodar a moedinha e disser que se der cara você compra, se der coroa você vende, você tem 50% de acertar, né? Se você ainda usar uma boa análise técnica, então você está trazendo ainda mais as chances a seu favor. Quando a gente brinca de ser a banca, só tem uma coisa que não pode acontecer. A gente não pode deixar quebrar a banca, não pode quebrar a banca. E isso a gente consegue com o item 1 do método enfoque, que é limitar a perda máxima a 0,5%.
perdendo 0,5% por operação, não tem condições de você quebrar a banca, né? Então, é assim que a gente opera, e eu vou mostrar para vocês agora como eu faço para garimpar as operações que a gente usa atualmente para nós, e que nós agora vamos estar num processo de estar proporcionando aos nossos clientes uma análise, e justamente em função disso nós vamos estar parando de operar. Nós vamos estar parando de operar e temos plano de ter gestoras operando operando fundos com o método Enfoque, orientadas por nós, e nós então pretendemos que as nossas operações sejam feitas por esses gestores que vão estar seguindo as nossas recomendações. As nossas recomendações serão recomendações na verdade não serão recomendações, serão análises técnicas em tempo real, e que a gente chama análise técnica em tempo real ativa, porque quem tem o Terminal Enfoque, por exemplo, vai estar recebendo um pop-up com essa análise técnica de, digamos, CEMIG, uma análise técnica de alta de CEMIG, em que nós vamos estar dizendo que o mercado tem um objetivo num determinado ponto, o suporte é num determinado nível, e nesse momento a relação lucro-prejuízo está dando, digamos, 5,2 a 1. Quem receber essa análise vai então poder fazer um planejamento, e que vai lhe dizer, usando esse poderoso algoritmo que nós usamos no método Enfoque, chamado regra de 3. Então, quem receber essa análise vai poder vai poder usar a ferramenta que nós disponibilizamos, e vai poder fazer um planejamento que vai lhe dizer quantas ações ele vai comprar, ou quantos contratos de mini índice futuro ou mini dólar ele vai comprar, ou quantos contratos de café ele vai vender. Porque as análises que nós vamos fazer vão ser tanto análises de alta quanto análises de baixa. São análises que vão estar sendo dadas para traders. E traders, vocês sabem, são aqueles investidores que tanto assumem posições de compra quanto posições de venda, né, que o americano chama de posições long e posições short. Muito bem. Muita gente me pergunta: Fausto, em que tempo gráfico você opera? E a minha resposta é a seguinte: eu opero no curto prazo, eu opero no médio prazo, eu opero no longo prazo. Na verdade, minha gente, eu opero no prazo do mercado. Muita gente me diz que só faz day trade porque ele não pode se dar ao luxo de carregar a posição para o dia seguinte, porque eventualmente, se acontecer um gap, ele não aguenta o gap. Eu não tenho nada contra quem faz day trade, muito pelo contrário, nós até vamos ter também análise técnica específica para day trade, ou seja, são análises que vão estar sendo produzidas durante o pregão. Eu disse a vocês que a nossa análise será uma análise ativa, porque ela, no Terminal Enfoque, será um pop-up que vai aparecer com essa análise, mas nós pretendemos também que essa análise acabe também chegando no seu portátil, né, como um SMS ou alguma coisa do gênero. E ela é ativa por causa disso, ela é em tempo real, porque ela vai estar sendo enviada em tempo real, e ela é transparente porque, ao receber a análise, o nosso usuário vai poder clicar num botão e visualizar, se ele, claro, estiver no Terminal Enfoque, ele vai visualizar um gráfico, ele vai produzir no Terminal Enfoque um gráfico idêntico ao gráfico que nós usamos para produzir essa análise. E então, nesse gráfico que ele vai visualizar, vão estar traçadas todas as retas, todos os objetos, e ele, com o mínimo de entendimento de análise técnica, vai entender só visualmente o porquê nós estamos fazendo aquela recomendação. O que nós pretendemos é que o nosso departamento de análise cubra todos os ativos disponíveis na Bovespa, e também futuramente os ativos internacionais para quem estiver operando no exterior. E eu, pessoalmente, pretendo que, agora não mais eu, a partir do momento que nós fizermos análises, não mais eu próprio, mas o fundo onde eu pretendo ter os meus investimentos, o gestor do fundo, eu pretendo que esse gestor possa aproveitar e não perca nenhum das grandes, não perca mais daqui para o futuro,
nenhuma das grandes indicações da análise técnica. Por exemplo, eu considero que a indicação mais importante de análise técnica é o que eu chamo de armadilha para comprados ou armadilha para vendidos. A armadilha para comprados é quando um nível importante de resistência é rompido e logo em seguida o mercado desrompe esse nível. O americano chama isso de bull trap. Dependendo do cenário, muitas vezes a gente tem isso acontecendo em topos históricos. Essa é uma indicação fantástica de baixa. Mesma coisa se ele estivesse rompendo um fundo histórico. Então, às vezes essas indicações estão acontecendo e nós estamos cuidando dos outros aspectos da nossa vida e não estamos ali fazendo análise técnica. Então, eu pretendo que o nosso departamento de análise possa estar suprindo essa necessidade para todos os clientes que estiverem comprando o nosso serviço. Então, essa é a ideia. Eu dizia, entretanto, que eu opero em todos esses prazos, que eu opero no prazo do mercado, porque, na verdade, com o método com stop, a gente inicia a posição, logicamente, com um stop definido e um outro processo que nos ajuda a trazer as chances a nosso favor é o processo em que a gente vai melhorando o stop. Então, se a gente compra uma posição nesse nível e põe o stop nesse nível, eventualmente, à medida que o mercado oscila a favor da posição, a gente tem condições de ir melhorando o stop. Então, se aqui no início da posição, se eu fosse estopado, eu perderia 0,5% do capital. Quando eu mexo o stop para cá, aí em vez de perder 0,5%, eu passo a perder 0,25%. Até o momento que a gente chama de momento mágico do método com stop, quando a gente então passa o stop para cima do preço que a gente comprou. Porque nessa hora você não perde mais. Se você for estopado, você já vai sair do mercado com esse pequeno lucro. E isso é muito bom, isso é muito legal. Operar dessa maneira é muito gratificante, porque quando você está no momento mágico, quando você não perde mais, você tem aquela sensação muito boa de estar no mercado de risco sem risco, né? O stop, normalmente, para quem opera usando os gráficos diários, que é o que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer a prospecção nos gráficos diários. E é lógico que, do jeito que o mercado está agora, nós vamos estar achando muito mais operações de venda para se, eventualmente, entrar short no mercado do que operações de compra, não é? Mas, quando a gente, então, prospecta os mercados no gráfico diário, a gente vai ter o stop mais ou menos, vai achar posições em que o stop está em torno de 5% de distância. Que significa que, para seguir a linha do método enfoque de buscar uma rentabilidade de 30% ao ano e arriscar não mais do que 0,55% do capital, e eu vou abrir um pequeno parênteses e vou explicar o porquê do 0,55%. Vejam, para ganhar 30% ao ano, nós precisamos ganhar 2,21% ao mês. Se nós só pegamos posições 4 a 1, ou seja, 4 de potencial de lucro para 1 de potencial de prejuízo, então, se nós fizéssemos apenas uma posição, não é o caso, porque na verdade nós vamos ver que nós vamos fazer várias posições, mas se nós fizéssemos apenas uma posição, quanto nós precisaríamos arriscar para chegar em 2,21? Que é o que nós precisamos ganhar por mês para fazer 30% ao ano. Sim, porque 2,21 em janeiro, fevereiro, março, abril, chegamos em 30% ao ano. Então, se nós queremos ganhar 2,21, e se a posição é 4 a 1, ora, a gente precisa arriscar 1/4 de 2,21, que vem a ser 0,55. Daí sai o 0,55. Então, o que eu dizia é que, garimpando posições nos gráficos diários, a gente vai conseguir operações em que o stop está aproximadamente 5%. 5%, na verdade, um pouco mais, em torno de 6% em média, mas vamos arredondar para 5%. O que significa que para perdermos, se o stop está a 5% de distância, para perdermos apenas
0,5% do nosso capital, nós temos que pôr 10% do nosso capital na posição. Então, se você tem 100 mil reais, você vai pôr 10 mil reais nessa posição. Agora, você não vai fazer uma posição só, porque o seu capital é composto de 10 vezes 10 mil reais, não é? E, portanto, você pode fazer outra posição. Em cada uma dessas posições, você vai estar arriscando no máximo 0,5 e tem possibilidade de ganhar no mínimo, se o objetivo for atingido, você tem possibilidade de ganhar no mínimo 2%, 2,21%. Né? Agora, quando você começa o método enfoque, você vai poder fazer no máximo 4 posições. Isso porque existe uma definição de administração de risco no método enfoque, e que também é muito simples. Veja, a gente está afim, nós estamos indo atrás de buscar 2,21% ao mês. Mas, quanto nós vamos arriscar por mês? Se a gente está querendo ganhar 2,21, chegamos à conclusão que você não deve arriscar mais do que 2,21 ao mês. Então a ideia é que, se você, operando pelo método com stop, se você, e me perdoem se eu andei falando do método enfoque, porque esse método chamava-se método enfoque, agora passou a se chamar método com stop, que é essa empresa de análise que nós estamos fazendo. Então, se você só pode perder 2,5%, e a ideia é que, se você 2,21%, que é o mesmo tanto que você quer ganhar, então a ideia é que, se você perder 2,21 no mês, ou seja, se você perder 4 vezes seguida, você pare e não opere mais no mês, até para, de repente, estabilizar o seu emocional. Mas a ideia, então, é limitar o risco a 2,21 ao mês. Mas isso significa que você pode fazer 4 posições, arriscando 0,55% em cada uma. Eventualmente você não vai arriscar 0,55%, você vai arriscar um pouco menos e, de repente, você pode até fazer 5 posições. Tá? E, claro, depende de quanto você vai estar arriscando em cada uma das posições que você fizer. Mas digamos que você fez 4 posições. Vejam, se, entretanto, o mercado oscilar a seu favor nessas 4 posições e você conseguir colocar o seu stop acima do seu preço de compra, o seu risco já passa a ser 0. E isso significa que você pode ir abrindo outras posições, de tal maneira que, eventualmente, você pode, numa tendência de alta, por exemplo, você pode ir construindo uma posição de maneira a ter 100% do seu capital investido. E se você conseguisse ter feito isso em 2003, por exemplo, em que o mercado estava iniciando a grande alta que se iniciou com a posse do presidente Lula, você poderia ter se aproveitado de todo o processo de alta, ou de uma boa parte do processo de alta que se originou em 2003. Mas você, durante o tempo todo, você teve um risco máximo de 2,21%. Muito diferente de alguém que vai atrás da outra linha de se operar no mercado, que é a linha de comprar e segurar, que o americano chama de buy and hold, em que ele pega 100% do capital e põe na bolsa, dentro da ideia de que no longo prazo não tem erro. Né? Então, dito isso, nós vamos agora passar a analisar as ações do índice Bovespa, e nós vamos também estar respondendo as perguntas, as dúvidas, e eventualmente analisando algumas solicitações de ações dos nossos ouvintes. Eu queria, aliás, rapidamente, entretanto, mostrar a vocês a minha página de indicadores mundiais, onde eu tenho, em primeiro lugar, o EWZ, que é um ETF do Bovespa negociado em Nova York, onde a gente também constata que o americano também está vendo a mesma coisa. Né? Perdeu essa reta,
aqui, e isso é Bovespa, seria o equivalente a Bovespa em dólar. Também corrigiu o primeiro número Fibonacci, e aqui se a gente puser essa alta, para que ele corrija o primeiro número Fibonacci dessa última alta, ou seja, da alta a partir de novembro de 2008, o primeiro número Fibonacci está em 52, que significaria uma queda a partir do fechamento de hoje de 21%. Se ele for corrigir o segundo número Fibonacci, nós estaremos falando de uma queda de 31%. Esse é a Inglaterra. Vamos dar uma passada rapidinha nesses gráficos. Janelas organizar em ordem alfabética. Então vamos lá, esse é o EWZ. Isso aqui é a Libra. E a Libra em relação ao dólar, né? Vejam que essa tendência de alta iniciada em maio também foi rompida. Isso significa dólar mais forte, né? Dólar mais forte significa commodities caindo. Isso é o gráfico da China, é um dos gráficos dos índices da China. Esse também é a China. Esse também é a China. Esse é muito importante, é o gráfico do Commodity Research Bureau, que é o índice das commodities dos Estados Unidos. Essa é a expansão enorme que as commodities tiveram naquele período que nós conhecemos, que foi o período da grande liquidez mundial. Começou nas commodities, o fundo foi já em 2001, tivemos uma queda em 2007, e aí essa alta espetacular de 2007 até 2008, em que vejam o índice das commodities desse fundo que aconteceu em agosto de 2007 até o topo que foi em julho de 2008, agosto de 2007 a julho de 2008, ou seja, um ano praticamente, né? Os preços subiram 66%. Aí depois tivemos a grande queda em que os preços caíram 58%. Tivemos a recuperação e agora a mesma situação que a gente está vendo, esse processo como uma formação de topo, né? Felipe, quer falar alguma coisa? Não, você vai mostrar agora a garimpagem de ações, né? Isso, agora em seguida. Agora em seguida. Eu estou mostrando rapidamente aqui o índice dos transportes do Dow Jones, que está com uma cara muito parecida. Esse é o índice praticamente como se fosse o índice das elétricas. Deixa eu ir logo aqui para o que eu queria mostrar, que é o Japão. Eu queria chamar a atenção para o fato de que o Japão rompeu um nível importantíssimo de suporte. Vejam, esse nível tinha um topo de janeiro de 2009, um fundo em maio de 2009, outro em julho de 2009, mais um fundo e outro fundo. Esse era um nível importantíssimo de suporte, que mostra que no Japão esse processo de acumulação foi um topo, está confirmado como sendo um topo, e isso projeta os preços para novo teste dos fundos principais aqui de 2008 e 2009. Vejam um rompimento, muito claro o rompimento, e essa noite, antes do mercado americano ter caído, eles tiveram um ensejo de recuperação, mas hoje já devem seguir os Estados Unidos e ter uma queda maior, né? O dólar index é algo que a gente gosta de ver também. Vejam que o índice do dólar também rompeu essa reta de resistência e está voltando a subir. Dólar em alta, significações em baixa e commodities em baixa e petróleo em baixa, né? E finalmente eu queria mostrar o VIX. Mas cadê meu VIX aqui? Não está aqui o VIX, deixa quieto. Muito bem, então vamos lá. Eu agora vou para
as ações do índice Bovespa. Perdão, tocou minha campainha aqui. Então, vamos lá. Esse é o desktop que eu uso. Eu vou diminuir um pouco esse desktop. Então nós vamos estar falando inicialmente aqui de América Latina Logística. ALL. Gráfico todo, rompido essa reta, o mercado foi até o teste do último topo, perdemos essa reta, o mercado teve um pullback nessa reta e acho que vem para baixo, mas vejam, o stop, se fôssemos pensar numa posição de venda, o stop teria que ser colocado acima desse topo e melhor ainda seria acima do topo principal, mas eu acho que estaria bem seguro aqui em função dos preços terem chegado à antiga reta suporte e em função deles terem encontrado resistência na antiga reta suporte, né? Então, mas vejam, o stop teria que estar a partir do fechamento de hoje a 8% de distância. E então eu passo essa ação no meu terminal, eu uso Ctrl Tab para ir para a próxima ação. Agora estamos em Ambev. Ambev, depois dessa alta que levou as ações a um nível consideravelmente superior ao topo de 2008, a Ambev subiu 37% acima do topo de 2008. Mas a Ambev é uma ação que me interessa porque ela teve uma alta que nós podemos dizer espetacular. A partir dos fundos de outubro, novembro do ano passado, ela subiu 230%. E ela está com uma formação que me interessa, porque é uma formação que eu gosto muito, que chama-se formação de deriva. Vejam, depois dessa alta espetacular, os preços passaram a derivar no sentido da tendência. Isso mostra falta de força ou perda de força dos comprados, e aqui e a gente consegue visualizar a Ambev próximo da parte de cima desse canal de alta, que na verdade está delimitando essa grande deriva. Os preços falharam em estabelecer um novo topo, então eventualmente nós poderíamos pensar numa posição em que, ou eu poderia pensar numa posição em que eu teria como objetivo a perda dessa deriva, com os preços corrigindo o primeiro número Fibonacci dessa última alta, que significa que nós teremos objetivo aqui em torno de 120 e poucos. Então o que eu faço? No terminal enfoque eu clico o ícone de método com stop, e daí o meu cursor vira, deixa eu dar um zoom um pouco melhor aqui, o meu cursor vira um T normal ou um T de cabeça para baixo à medida que os preços passam acima do preço do nível atual ou abaixo do nível atual. Então os preços estão acima do nível atual, o que eu faço é que eu marco o topo acima do qual eu pretendo colocar a minha ordem de stop, o mercado já abre no preço, quer dizer, definindo com o valor do stop definido, tá? Aqui ele está mostrando que o stop seria 194,89. Eu vou livrar o 194, vou botar 195 e qualquer coisa, 0,8 por exemplo.
vou dar uma folga acima do 195, ou seja, a propósito também eu posso checar, eu vou botar um pouquinho mais, porque esse topo aqui do começo de agosto foi a 195,10, então eu vou botar aqui 195,18. Ok, aí eu vou colocar, o cursor vira um urso, e porque a operação seria uma venda a descoberto ou uma venda short, e eu vou marcar aqui o objetivo, que é o primeiro número Fibonacci, que é 126 e qualquer coisa. Eu dou um clique, ele me marca 126,81. Eu vou arredondar isso para 127, tá? E dou OK. Quando eu dou OK, o método então me abre essa janela, e eu vou dar um zoom para especificar, pelo menos nessa primeira vez, especificar bem essa janela, para mostrar a vocês que ele me mostra aqui os dois itens mais importantes que a gente tem para ver. E o item mais importante é o fator lucro-prejuízo, o prejuízo potencial e o lucro potencial. E aqui ele nos dá a quantidade sugerida. Eu vou aumentar o meu capital de 100 mil para 1 milhão. Sim, agora aqui sim. Mexemos um pouco aqui. Então, não, vamos voltar para 100 mil aqui. Eu acho que estava com algum bugzinho aqui. E muito bem. Não, como a ação da Ambev é muito cara, então para você comprar 100 ações, hoje você teria que ter um capital considerável, né? A Ambev então é um pouco... Então eu tenho que voltar o capital aqui para 1 milhão, porque só com 1 milhão você teria... Fazer de novo que ele apagou aqui, ok. O objetivo é aqui, ok. Aí com esse capital de 1 milhão, aí sim você teria, vejam, o que o planejamento do método com stop estaria mostrando. Então a ideia é que nesse caso você teria um capital de 1 milhão e ele estaria recomendando você vender 500 ações. O prejuízo potencial, se a sua ordem de stop fosse acionada, seria de... O que eu fiz aqui, né? O prejuízo potencial seria de... Aí eu mexi aqui. 195. Eu mexi no stop e ele dizia que não pode isso mais. Então aqui de novo você teria quantidade sugerida 500 ações, o prejuízo potencial sugerido seria, prejuízo potencial seria de 5 mil reais, que vem a ser 0,5% do seu capital total, que está mostrando aqui embaixo. Tá, o fator lucro-prejuízo estaria dando 5,83, ou seja, potencial de lucro, o mercado cair contra o potencial de prejuízo, o mercado subir até o seu stop, é 5,83, e esse seria o lucro potencial que você estaria obtendo caso os preços atingissem e você conseguisse liquidar no seu objetivo de baixa, que está aqui definido, 126,71, você teria então um lucro de 29 mil, que seria equivalente a 2,91% do seu capital. O que vai estar acontecendo com o nosso produto, com o produto que nós vamos estar lançando em breve, é que nós vamos ter condições de, a partir do momento que nós mesmos fazemos essa análise, nós teremos condições de publicar essa análise, e nós vamos conseguir fazer isso através a nossa equipe vai ter condições de simplesmente clicar um botãozinho nesse planejamento, e ao clicar esse botão a gente então publica
o que a gente chama de lâmina. E a lâmina é... Opa! Cadê a lâmina aqui? Por alguma razão eu não publiquei, eu não recebi a lâmina que eu publiquei. Mas paciência. Então essa lâmina, deixa eu ver se eu faço uma outra lâmina aqui, publico rapidamente. Método com stop. 31. O objetivo cá embaixo. Ok. E aí publico a lâmina. Por alguma razão o meu terminal talvez esteja. Vamos ver se eu recebi a lâmina em outro local aqui. Não. Por alguma razão eu não estou recebendo. Mas seria um pop-up que seria aberto no terminal. Eu não recebi porque eu estou desconectado do mercado. Nós estamos com um problema no link, eu estou desconectado do terminal enfoque, por isso que eu não consegui publicar a lâmina. E só para você saber, a gente também não está conseguindo responder o chat nesse período. Nós estamos com um problema de internet, eu estou conseguindo transmitir, porque eu tenho um link exclusivo, mas nós não estamos conseguindo transmitir o chat. Então, estamos vendo, a nossa equipe técnica está vendo, estão vendo, né? Felipe me informa. Nós estamos com várias questões aqui, que assim que o nosso link for solucionado, nós vamos estar mandando para vocês. Bom, vamos continuar então. A respeito da lâmina, nós estamos chamando de lâmina, que nós vamos estar publicando, seria um pop-up que seria aberto no terminal enfoque, daqueles usuários que estivessem assinando esse produto. E então nesse pop-up vai estar dito que nós estamos com uma análise técnica de baixa, por exemplo, para a Ambev, e que o objetivo é em tal nível, a resistência acima do qual deve ser posto o stop é no tal nível, e que a relação lucro-prejuízo está dando 5,2 a 1. O usuário então vai ter dois botões que ele vai poder acionar a partir do momento que ele receber a lâmina. Um é o ver gráfico. O ver gráfico, ele vai abrir um gráfico no terminal enfoque idêntico ao gráfico que nós usamos para fazer análise. E, inclusive, esse gráfico vai ter um ícone que, uma vez passado o mouse em cima desse ícone, vai aparecer um ou dois parágrafos informando o porquê da análise que nós fizemos. Então nós vamos estar dizendo lá alguns aspectos com relação a romper o nível de suporte, tendência de baixa iniciada, o Elliott entrando na onda 3 para baixo e assim por diante, né? O usuário, eventualmente, anuindo essa análise, comprando a ideia dessa análise, pode clicar um outro botão, que é o botão de planejamento. Ao clicar o planejamento, vai abrir o planejamento para ele, mas considerando o capital dele e considerando os parâmetros de risco dele. De tal maneira que um usuário vai, ao abrir o planejamento, vai ser, o método vai estar sugerindo ele comprar 500 ações, e outro usuário vai abrir o planejamento dele e o método vai estar sugerindo ele comprar muito mais ações, ou 1.500 ações, porque ele tem um capital maior, ou porque ele está disposto a assumir um nível de risco maior, assim por diante. Tá? Então esse é o que vai ser o nosso produto. Muito bem, vamos continuar aqui, agora com BMF Bovespa. Nós estamos, depois do rompimento desse processo, depois do rompimento desse processo de alta, o mercado está numa lateralização. Nessa lateralização, ele está fazendo uma formação que o americano dá nome, até chama de formação de expansão, de triângulo expandido, alguns chamam de megafone, mas enfim, ela costuma reverter os movimentos.
eu não estou mostrando para vocês, perdão, agora sim. Então, depois dessa alta, o mercado entrou nessa lateralização em que ela está mais ou menos se expandindo. E nesse momento, o que nós temos em termos do curto prazo é que essa pequena reta foi rompida, os preços caíram, e essa pequena acumulação tem característica de bandeira de baixa. Vejam que na alta de hoje os preços tocaram a antiga reta de suporte que passou a oferecer resistência, né? Então isso me parece deverá dar continuidade à queda, com os preços rompendo 12,20 e indo para o seu próximo suporte a 11,60, aliás a 11,50 e posteriormente 10,80. A perda do nível importante, o nível mais importante a ser considerado é esse nível aqui de 9. Esse nível é o nível mais importante a ser considerado, embora os fundos do mercado, o último fundo agora de maio, aconteceu aqui em torno de 9,20. Mas eu acho que o 9 é que tem que ser prestado atenção. Um fechamento abaixo de 9 colocaria esse processo todo como uma formação de topo, e aí nós teríamos um objetivo de baixa que seria igual a essa projeção ou seja, a perda dos 9 levaria os preços para R$6. Chama atenção para o fato de que nós estamos hoje muito próximos do nível do IPO. Nós estamos apenas 7%, 7,4%, em torno de 7% abaixo do nível em que aconteceu o IPO em 25 de outubro de 2007. Na verdade, o IPO foi dia 29 de outubro. Próxima ação é Comgás. Vejam, Comgás, todos sabem, é uma das ações consideradas seguras devido à sua situação de concessão, mas depois desse processo de baixa de 2008, vale notar que nós não tivemos ainda correção Fibonacci. E vejam o que a gente pode observar nesse gráfico. O processo de alta a partir de 2003, ou a partir aqui do fundo de 2004, seguiu essa linha de inclinação. Vamos destacar ela um pouco mais aqui e vamos dar um zoom um pouco maior aqui. Nós tivemos essa queda, os preços inicialmente tiveram essa linha de alta e a partir daí passaram novamente, assim como a Ambev, eles passaram a se arrastar, ter o que a gente chama de deriva no sentido da tendência. Hoje nós estamos com os preços na parte de cima desse canal de alta que a gente pode construir e no curto prazo a gente perdeu esse nível. Hoje nós tivemos uma recuperação, mas não foi muito. O mercado fechou próximo das mínimas, então o mercado está um pouco indefinido aqui dentro dessa faixa de oscilações. A perda, entretanto, do nível de ontem, que é 35,10, qualificaria a Ambev, a Comgás, qualificaria, melhor dizendo, essa acumulação dos últimos 2 meses como um processo de topo e provavelmente faria os preços tocarem novamente a parte de baixo desse reta suporte desse canal, né?
o nível a ser observado é o nível de 30. Se com gás vier abaixo de 30, então aí sim nós teremos uma correção mais acentuada. Bradespar, longo prazo, os preços chegaram até próximos do topo principal, perderam a reta suporte, e agora tem que romper essa reta para retomar a tendência de baixa. No curto prazo, nós tivemos a formação de um topo duplo que projeta os preços, novo teste dessa reta. Eu acho que essa reta deve ser atingida lá pelos 33,50 aproximadamente. Devemos ter suporte a 31,50. O rompimento do suporte é importante, suporte a 31,50, vejam. Um fundo aqui em maio, outro fundo em junho, um fundo e mais 2 fundos em julho, nessa faixa de 31,50. A perda dos 31,50 eu acho que já estaria indicando de antemão, ainda antes dos preços romperem o fundo de maio a 30, 31,50 eu acho que nós já teríamos a indicação de que a tendência de baixa seria retomada, e aí a minha tendência seria projetar a última perna para baixo, em que ou numa situação em que nós teríamos os preços sendo projetados para o primeiro número Fibonacci de correção da alta de 2008 até agora abril de 2010, e que está na faixa de 26. Olhando para a esquerda, a gente vê que nesse nível nós tivemos um topo de 2009, um topo e um fundo de 2009. Então, 26, perdido o nível de 31,50, é o ponto a ser atingido inicialmente. Mas, novamente, Bradespar, a gente percebe que ele corrigiu o primeiro número Fibonacci e acreditamos que tem mais a ser atingido, ou seja, está dentro da nossa análise que nós tivemos apenas o primeiro movimento de baixa, essa é apenas uma reação da tendência de baixa que deve continuar, no nosso entender, fazendo os preços virem para a correção de 50% desse movimento, que hoje está abaixo de 7,50 aproximadamente. Próximo gráfico é Braskem. Braskem teve uma indicação técnica de alta, que foi o fato de ter rompido essa reta, que eu vou dar uma... rompeu a reta, mas o rompimento dessa reta não é tão importante na medida que ele ainda tem a função de romper o nível do último topo o qual está sendo testado no momento. Então essa é uma ação que eu ficaria de olho. A recuperação dela foi também muito espetacular. De março de 2009 até atualmente nós tivemos uma alta de 379%, e nós estamos num nível crítico de resistência, né? Esse nível está muito próximo dos topos principais. A última vez que os preços bateram nesse nível, que foi no início de janeiro, eles tiveram uma queda em 1, 2, 3, 4 meses de 44%, 40%, se deixarmos de fora essa queda mais acentuada do dia do fundo. E então nós estamos num momento crítico. Esse é o momento que eu gosto de acompanhar. Essa ação estaria em destaque. Eu vou estar esperando, como analista técnico, eu vou estar esperando
eu vou estar quase que filando ali alguma indicação de candlestick, alguma indicação de reversão de candlestick, porque mesmo que esse nível seja rompido, eu não me motivaria ainda a comprar, porque vejam, nós temos ainda importantes níveis de resistência, um importantíssimo nível de resistência a 17. Então o rompimento desse nível não seria importante, porque ele projetaria de 15,60 para teste da próxima resistência a 17, que é uma alta de 8,5%. Então é nada considerável. Agora, como esse é um nível importante de resistência, e é mais importante ainda, vejam, nossa, vejam a importância da gente olhar à esquerda, né? Não, esse aqui não, eu estou falando besteira. Esse aqui é um nível importante de resistência. Esse outro nós já destacamos, ele vem lá de trás, quer dizer, esse topo, mas tem todos esses outros topos. Isso aqui esse nível de resistência aqui do começo de janeiro foi influenciado por esses topos todos aqui de 2007 e 2008, né? Agora, esse nível de resistência se estabeleceu aqui. Está muito bem estabelecido aqui nesse nível, Braskem a 15,50, porque a última vez que bateu, como eu falei, os preços caíram 40%. Né? Então, estamos de olho para ver se eventualmente vamos ter a indicação que eu gosto de ter nessa situação, que é um eventual rompimento, um bom rompimento com fechamento na alta do dia e um engolfo depois, por exemplo, é algo que a gente estaria buscando nessa situação. Ou uma ilha de reversão, ou uma estrela da tarde, ou uma estrela cadente, qualquer situação importante, qualquer uma das importantes indicações de candlestick seria muito boa, porque nos daria indicação de uma posição de venda em que nós teríamos o stop próximo, né? O stop estaria acima do máximo da formação de candlestick em questão. Muito bem. BR Foods, vejam, eu vou até aproveitar e traçar uma reta aqui, deixar ela no gráfico. Opa, estou pegando. Pois não, Felipe. A gente tem perguntas de ativos, né? Tá. Você quer... Vou responder todas as perguntas hoje dos ativos. Podemos começar a respondê-las a partir de agora. Então fazemos mais... É mais ou menos isso. Aqui nós estamos aqui mostrando a vocês como nós fazemos a nossa prospecção. Eu vou basicamente dando Alt Tab na minha página do desktop, na tela de desktop, onde estão vários gráficos que nos interessam, do Bovespa. Eu tenho outras telas que têm ações de setores específicos. Então eu vou dando Alt Tab e com a minha experiência de análise técnica vou vendo aquelas que nos interessam. Como nós operamos com gráficos diários, e sabem por que eu opero com gráficos diários? Por uma razão muito simples, minha gente. Eu não quero ser escravo de um terminal de cotações. Eu não recomendo vocês serem escravos de um terminal de cotação, e eu posso falar isso de boca cheia, porque eu vendo terminais de cotação na Enfoque. Mas eu acho que ninguém deve ser escravo de um terminal de cotação. Com todo respeito às pessoas que operam diariamente, fazem day trade, fazem sua vida disso, eu acho que, pelo menos para mim, no meu modo de ser, para a minha personalidade, eu acho que não me faz muito bem ficar acompanhando com o olho aberto 8 horas de pregão. Isso prejudica um pouco o meu psicológico. Então eu fujo disso, e operando com gráficos diários significa que eu dou uma espiada na abertura, na hora do almoço eu dou mais uma espiada, e quando eu tenho posições eu basicamente olho os gráficos para ver se dá para mudar o stop, melhorar o stop. E quando não tenho posições, eu fico monitorando as ações que estão me interessando, como por exemplo aquela Braskem que nós vimos, né? E o meu trabalho mesmo começa às 4 horas da tarde, o trabalho de prospecção, porque como nós operamos com gráfico diário,
Perdão. Então, o candle do gráfico diário fecha às 5 horas, não é? Mas às 4 horas, a partir das 4 horas, a gente consegue ter uma boa noção sobre o que tipo de formação, eventualmente, ou que tipo de indicação, ou como vai ser a cara desse candle, de cada um dos candles, de cada uma das ações de commodities negociadas na BMF-Bovespa. E, portanto, essa é a nossa hora de agir. Essa é a hora que nós vamos estar produzindo as nossas lâminas, as nossas análises. Quem estiver assinando o nosso produto normal, porque, como eu disse, nós vamos ter também o produto para quem está operando o intraday, que significa que nós vamos estar, por exemplo, às 10 horas da manhã, nós podemos estar soltando uma análise técnica de alta do índice futuro, ou do dólar, ou do café, ou da soja, enfim, vamos estar cobrindo todas as commodities e todas as ações. Esse é o nosso plano. No começo, vamos nos limitar às ações do IBX, que são 100 ações, mas eu pretendo estar cobrindo todas as ações, porque a ideia é que nós vamos ter uma equipe de analistas e os nossos analistas sêniores vão estar cobrindo muitos ativos, ou uma gama de ativos, e vão ter o trabalho de chamar a atenção dos analistas sêniores sobre potenciais oscilações. E, claro, as indicações de análise de alta e de baixa vão ser dadas pelos nossos analistas sêniores e, eventualmente, em última análise, pelo Fausto Botelho. Então, é isso que a gente faz, basicamente, né? 4 horas da tarde a gente começa a ver aquelas ações que nós estávamos de olho, por alguma razão, para ver se elas estão dando algum tipo de indicação. Voltando aqui então a BR Foods, nós então temos esta grande reta, né? BR Foods, vejam, isso é um gráfico que vem desde 88, isso porque nós aproveitamos, no caso, o gráfico de Perdigão, tá? Então volto aqui mostrar o gráfico. E uma queda que nós tivemos de 89 até 93 de 98%. Uau! Uma última queda forte que nós tivemos de 64%. E a queda de 2008 foi de 66%. Eu traço o Fibonacci aqui nessa última alta e constato que os preços indexados em dólar de BR Foods, na queda do ano passado, não corrigiram o primeiro número Fibonacci. Eu acho que nós estamos caminhando para uma correção do primeiro número Fibonacci, que está na faixa de 6,80. Agora, no curto prazo, depois da queda, nós tivemos um processo que é uma deriva, uma cunha para cima. Sempre que a gente tem uma perna e depois o mercado derivando no sentido contrário ao da perna, é reversão. E quando a gente tem, por outro lado, uma perna e depois o mercado derivando no sentido contrário a essa tendência, provavelmente nós vamos ter uma outra perna na mesma direção. Mas isso, vejam, é diferente do que nós estamos tendo, que é uma deriva no sentido da tendência. Deriva no sentido da tendência, o americano chama de drift pattern, e mostra o cansaço dos comprados responsáveis por essa alta. Tá? Então, eu bato o olho no gráfico e já vejo que isso aqui é um processo que deve resultar na reversão desse movimento. Agora, nós estamos com uma situação bastante inusitada de mercado, né? Porque esse processo começou em agosto de 2009 e está durando um ano. Bem, vamos lá. No curto prazo, quando a gente analisa essa grande acumulação em si, nós temos aqui a perda dessa reta de suporte e a perda desse nível de suporte, um importante nível de suporte que vem lá de trás. Hoje, especificamente, o mercado perdeu esses níveis, então, perda desse nível nos leva a crer que ele vem testar de novo essa reta, e eu acho que
o nível a ser observado é o nível de 19,50-20. Esse nível aqui. 20 a 19,50. A perda desse nível qualificaria todo esse processo aqui como um processo de topo e inicialmente projetaria a amplitude desse movimento para baixo, ou seja, a perda dos 20, e projetaria teste de 16, que é onde se situaria o próximo suporte. Na verdade, a faixa de 16 a 15,50. Esse gráfico não me anima muito, porque se ele começar a cair, ele não tem queda livre, ele vai parar aqui nos 20, ele tem resistências, suportes muito próximos. Então, essa não é uma ação que me atrai muito. Diferente dessa, em que a gente tem mais possibilidade de queda livre, estão vendo? CCR. Deixa eu só rapidamente traçar aqui em CCR. Essa reta. Essa reta. Vejam que interessante. Essa reta que eu tracei é muito próxima dessa, bem paralela, né? Isso acontece muito nos mercados. Eles têm ângulos de oscilação muito parecidos. Essa sim é uma ação que me interessa, porque vejam, os preços romperam esse nível de suporte, eles estão aqui num processo de formação de topo, quase que uma lateralidade. A perda disso aqui eu acho que vai trazer quedas bastante significativas. Um objetivo inicial seria aqui em 26, 27. Traçando Fibonacci, a gente deve chegar próximo a isso, exatamente, 25. Então o objetivo é 25 e principalmente, vejam, os preços, depois de terem rompido essa reta de suporte, eles fizeram uma bandeira de baixa. De tal maneira que a bandeira eu considero extremamente confiável para efeito de proteger nossas ordens de stop. De tal maneira que, se eu fosse fazer um planejamento aqui, eu tranquilamente colocaria o meu stop de compra para a posição de venda, né? 39,78, que seria acima dessa bandeira. O stop estaria aqui acima dessa bandeira. O objetivo de baixa seria o primeiro número Fibonacci. Pego o método enfoque de novo, ponho aqui, ok, vejam, nós estaremos tendo uma situação de 9,3 a 1. Que maravilha de posição. Você está arriscando 1, você estaria arriscando 1 e estaria com possibilidade de ganhar 9,3 se o seu objetivo fosse atingido, né? Aqui está aparecendo, não sei se dá para ver aí, deixa eu melhorar o zoom aqui. Vejam, prejuízo potencial está mostrando 0,43 nessa janela de planejamento, né? Método com stop, planejamento. O planejamento mostra então que o prejuízo para, deixa eu ver aqui nas configurações básicas, o capital é de R$100 mil e o prejuízo potencial seria de R$429, o lucro potencial seria de 3.990, ou seja, 3,99. Imaginam, vocês, a gente poderia estar fazendo uma operação e essa operação sozinha poderia estar nos dando 3,99. Para o nosso objetivo de 30% ao ano, nós teríamos conseguido, se o objetivo fosse atingido, nós teríamos conseguido 10% do nosso objetivo, né? Então, essa é uma operação extremamente favorável, né? Nós estamos falando de CCR rodovias, tá? Essa é seria uma operação extremamente atraente, não é? Então, com o método enfoque, agora voltei aqui com o nosso internet resolveu o problema. Eu vou publicar a lâmina então agora, vejam, se eu clico no botão publicar, eu então publico a lâmina e vou mostrar aqui. Opa! A lâmina está publicada e a lâmina teria esse aspecto aqui. Vejam,
análise técnica de alta, não, é um bugzinho, isso aqui seria uma análise técnica de baixa, né? E não de alta, seria uma análise técnica de baixa, CCR, em que nós estamos basicamente dizendo que o código CCRO3, resistência a 39,78, objetivo a 25,05, o fator lucro-prejuízo 11,59. E a partir daqui você tem esses dois botões. Você pode ver o gráfico. Se eu clicar ver o gráfico, vejam, eu vou abrir um gráfico idêntico ao gráfico que nós usamos para fazer a projeção. E ele teria, como eu disse, ele teria ele teria um ícone que seria mais ou menos assim, em que ao passar o mouse em cima, nós teríamos um parágrafo explicando o porquê da análise técnica. No caso, nós estaríamos dizendo, olha, possível formação de topo, rompimento dessa reta de suporte, formação de bandeira de baixa, possibilidade de colocar o stop acima da bandeira de baixa e objetivo primeiro nível Fibonacci, alguma coisa assim, né? Tá? A partir daí, se o usuário gostasse da análise do que ele viu no gráfico, ele então pode clicar no botão planejar, e clicando no botão planejar, ele abriria o planejamento para ele, né? Em que esse planejamento está mostrando aqui fator lucro prejuízo 9,30, quantidade sugerida 300 ações. A partir daqui, ele pode clicar o botão executar e aí ele teria já a boleta de compra aberta, e com detalhe que todos os detalhes já estariam preenchidos. Já está aqui o código do ativo preenchido, né? O código do ativo CCR está preenchido. Aumentar esse zoom aí. O código do ativo estaria preenchido. A quantidade, 300 ações, o preço limite já está estabelecido, porque na minha boleta, eu configuro que ela deve ser aqui a boleta, ordens, eu tenho configurado na minha boleta, nessa janela de configuração, para utilizar essa opção como padrão para a boleta. Essa opção é a mercado limitada. E a ordem a mercado limitada é uma ordem em que eu coloco o preço limite sempre na ordem de venda 0,50% abaixo da melhor oferta de compra. Estão vendo? Então, as minhas ordens já são abertas como ordens a mercado limitada. São ordens a mercado limitada. E por isso essa ordem de venda está com o preço limite a 38,02. Por quê? Vejam, a oferta de compra é 38,21. E o meu preço limite já é 0,5% abaixo da melhor oferta de compra. Ou seja, essa boleta é uma boleta como se fosse uma boleta de uma ordem a mercado, que é para comprar, para vender mesmo, no caso, né? Tá? Então, o nosso produto se propõe a ser uma análise técnica em tempo real, ativa, e que o usuário vai poder receber num horário em que dê tempo ainda de ele agir. Isso deve acontecer lá isso para quem estiver comprando o produto normal, que é o produto de gráficos diário, né? Então, ele recebendo essa lâmina ou essa análise técnica ativa em tempo real, ele rapidamente poderá tomar uma decisão e agir,
comprando ou vendendo, conforme a análise. E se estiver operando numa das corretoras que são compatíveis, o roteamento é compatível com o terminal Enfoque, ele pode ter essa situação que eu tive aqui no meu terminal. Você, a partir da tela de planejamento, que está sugerindo você comprar 300 ações, você clica um botão e já tem aberta a sua boleta de compra ou de venda e coloca a sua ordem, e assim que a sua ordem for executada, a boleta da ordem de stop já vai ser automaticamente aberta também, e você vai ter a sua ordem colocada, e a partir daí a gente pretende, estamos agora programando isso, a gente pretende que a partir de então seja aberta no seu terminal a planilha das suas posições em aberto, em que você vai ter condições de saber qual é o risco que você está correndo nas posições que você tem em aberto e assim por diante. Tá? Bom, o intuito foi dar a vocês uma ideia de como a gente usa o terminal Enfoque para garimpar as operações usando análise técnica e o método com stop.